Alguns jogadores marcam tanto um clube que quando dizem adeus, o mundo inteiro chora junto. E é isso que vamos ver hoje, as despedidas mais emocionantes do futebol. E já vamos começar com uma despedida que fez até os torcedores rivais se emocionarem. Quando o placar ainda marcava 1-1, o técnico chamou o som para ser substituído. Assim que o quarto árbitro levantou a placa, The skipper is exiting the action to give Heung-min Son his tributes. tudo isso aconteceu em Seul, na Coreia do Sul, e até mesmo os jogadores rivais cumprimentaram o atacante. Do banco, ele tentava não chorar, e as câmeras registravam cada segundo. Foram 10 anos de Tottenham, e ele foi embora conseguindo realizar o seu maior desejo no clube, levantar um troféu. Alex Sandro não queria que seu último jogo fosse apenas mais um, e em 25 de maio de 2024, ele viveu o adeus perfeito, marcou o gol. Fajoli with the corner and it's a second. And wouldn't you know it, Alexandro, captain for the day. Garantiu a vitória e saiu ovacionado. But at least in terms of awards. 9 years in the club, so many pieces of silverware for Alexandro. 327 appearances for the Bianconeri, the same number as Pavel Nedved. Em 19 de maio de 2024, Thiago Silva fez sua última partida pelo Chelsea, na vitória contra o Bournemouth. No estádio, recebeu homenagens marcantes da torcida, com bandeirões exibindo sua imagem, a bandeira do Brasil, e frases de agradecimento. Thank you for your support and the incredible memories we've created during these 4 incredible years. My dream is to see my children to play one day for you, Em 5 de novembro de 2022, Gerard Piqué, um dos grandes zagueiros do futebol, encerrou sua carreira em uma noite histórica no Camp Nou. Ele também aproveitou para fazer um discurso final em meio às lágrimas. Aos 37 anos, Joe Hart pendurou as luvas em grande estilo. Sua última partida foi a final da Copa da Escócia, vencida pelo Celtic sobre o Rangers por 1-0. Ele pôde dizer adeus à torcida em grande estilo, diante de uma festa maravilhosa e ainda campeão. Feels sweeter than many of the others. A 117th major honor, Scottish Cup. Yet again. A torcida do Borussia Dortmund viveu um daqueles dias para nunca mais serem esquecidos. A despedida de Marco Reus foi um espetáculo de emoção, gratidão e homenagem a um jogador que marcou uma era no time alemão. Logo na entrada, a torcida já mostrava a força do vínculo. Um mosaico gigante cobria as arquibancadas. E quando Reus foi substituído, um corredor humano se abriu para que ele saísse de cabeça erguida, como o ídolo que sempre foi. Dentro de campo, ele fez questão de entregar tudo mais uma vez. Marcou um golaço de falta. It is Marco Reus. Oh, that is unbelievable! E deu assistência. Reus. That's enough! Mas o que arrancou ainda mais aplausos foi o gesto fora de campo. Reus foi para a arquibancada e pagou uma cerveja para cada um dos 81.365 torcedores presentes no estádio. No Parque dos Príncipes, Mbappé fez sua última partida pelo PSG em clima de festa e emoção. A torcida preparou um mosaico 3D em sua homenagem. E o craque retribuiu com um gol logo no início. Apesar da derrota por 3-1 para o Toulouse, o destaque foi a sua despedida histórica. O domingo de 19 de maio de 2024 ficou marcado com a despedida épica de Jurgen Klopp em Anfield. Após 9 anos e 8 títulos, o alemão se emocionou com um mosaico, cânticos e o hino You Never Walk Alone, ecoando mais forte do que nunca. Thank you, love.
and I will never walk alone again. Thank you for that. You are the best people in the world. Thank you. Depois desse dia, o Milan nunca mais foi o mesmo. Junho de 2023, Zlatan Ibrahimovic estava prestes a fazer algo que ninguém achava que veria: se despedir do futebol. O Milan preparou um mosaico com a palavra Goodbye e o craque, emocionado, agradeceu a todos. Ultima ma più importante di tutti, da mio cuore, voglio ringraziare voi tifosi. Sarò milanista per tutta la vita. No Allianz Stadium, em 16 de maio de 2022, Paulo Dybala viveu uma despedida emocionante após 7 anos na Juventus. Contra o Lazio, foi substituído aos 78 minutos e deixou o campo chorando, ovacionado pela torcida. A partida, que terminou em 2-2, também marcou o adeus de Chiellini, tornando a noite ainda mais simbólica. Em Anfield, Steven Gerrard viveu uma despedida carregada de emoção. Apesar da derrota por 3-1 para o Crystal Palace e do fim das chances de Champions, a torcida transformou o dia em celebração ao capitão. Franck Ribéry se despediu oficialmente em 2022 pela Salernitana, após dores no joelho encerrarem sua carreira. Mas sua despedida mais festiva aconteceu em 2019, no Bayern. Chorou, foi amparado pelos companheiros e recebeu o carinho da torcida. O Etihad parou para homenagear Kevin De Bruyne. Mosaico, máscaras e até King Kev estampado no gramado. O belga entrou em campo com os filhos e recebeu aplausos sem parar. Até perdeu um gol incrível, mas nada apagou a emoção daquele dia. I think after 10 years it was about time that somebody let me talk a bit, and it's time to say goodbye. I'll be back, but we love you and see you soon. Andrés Iniesta se despediu do Barcelona em 2018, após 22 anos de clube. Chorou, agradeceu aos torcedores e recebeu um corredor de honra com telão, exibindo seu... Erling Haaland também disse adeus ao Borussia Dortmund, marcando um gol de pênalti na vitória por 2-1. O jogador recebeu homenagens da torcida e do clube. E bom, se falamos de despedidas do Borussia Dortmund, não podemos esquecer de Mats Hummels. Voltando para o Barcelona, o adeus de Messi ao clube em 2021 foi marcado por lágrimas e emoção. Numa coletiva no Camp Nou, o craque chorou ao explicar que não podia renovar o contrato por limitações financeiras do clube. Messi agradeceu 21 anos de história, lamentou não se despedir diante do estádio lotado e recebeu homenagens de centenas de fãs reunidos fora do Camp Nou. E o Barcelona não parou de se despedir dos seus craques. Luis Suárez foi embora também do clube emocionado, após 6 anos de conquistas e 13 títulos. Em entrevistas, evitou reclamações e lembrou os bons momentos no Camp Nou. São muitíssimos anos, muitíssimos troféus, muitíssimos momentos malos também que quedan en el recuerdo. Quizás no hemos pasado momentos complicados con la sensación de que he cumplido, que estaba en la
las expectativas de lo que es estar en un club como el Barcelona. E na Itália aconteceu uma das despedidas mais grandiosas do futebol. Quem viu o Pirlo jogar sabe do que eu tô falando. Em 21 de maio de 2018, no San Siro, durante o amistoso beneficente Noite do Maestro, Pirlo deu o seu último adeus, cercado por lendas como Ronaldo, Ronaldinho e Buffon. O meio-campista foi ovacionado por 50 mil fãs. Ryan Giggs viveu sua despedida do Manchester United em 2014, encerrando uma história de 29 anos. Entrou no clube aos 14 anos como menino e saiu como um dos maiores ídolos da história de Old Trafford. I'd just like to say, keep supporting us. You've seen a little glimpse of the future, and this is what this club's about. We never stand still. We always give youth a chance, and we try and play attractive football. Sometimes we don't win, but we give it our all. So keep supporting us, and the good times will come back soon. Thank you. Carles Puyol foi um dos grandes ídolos do Barcelona, mas em 2014 resolveu sair dos gramados após 15 anos de dedicação. Em entrevista, ele agradeceu aos fãs, companheiros e equipe médica. Eu lo he dado todo por el Barcelona y por el fútbol, entonces me gustaría que se recordase eso, una persona que siempre lo dio todo por su club. Javier Zanetti encerrou sua carreira em 10 de maio de 2014, no San Siro, na vitória da Inter por 4-1 sobre o Lazio. Ovacionado pela torcida, prometeu amar sempre o clube. Grazie, siete fantastici, meravigliosi, vi amo veramente. Grazie per avermi adottato, grazie mille. Tutta la società, tutti quelli che sono stati con me durante questi anni. Vi amo veramente, grazie. Em 15 de dezembro de 2021, Sérgio Agüero foi forçado a anunciar algo devastador: sua aposentadoria do futebol por arritmia cardíaca. Apenas 5 jogos pelo Barcelona e tudo tinha acabado. Ídolo absoluto do Manchester City com 260 gols, Agüero se emocionou ao se despedir. Thank you for the fans to come here today. Thank you so much. Em 25 de maio de 2024, Toni Kroos entrou pela última vez no Santiago Bernabéu como jogador, em empate contra o Betis. Recebeu homenagens de Zé Roberto, um dos grandes jogadores do Palmeiras. Encerrou sua carreira com um amistoso cheio de ídolos, incluindo Seedorf e D'Alessandro. Homenageado por torcedores e amigos, encerrou uma trajetória com um discurso muito emocionante, algo que ele era especialista. Hoje para mim é noite de gratidão. Apesar que num momento como esse, a qual eu tentei o máximo prolongar, mas eu sabia que um dia esse momento ele ia chegar. Eu vivi isso aqui intensamente. Futebol foi a minha vida. Jogando bola na rua descalço, eu sonhei um dia ser um jogador. Após conquistar a Copa América em 2024, Ángel Di Maria disse adeus para a seleção argentina. Entre lágrimas e aplausos, refletiu sobre uma trajetória de sacrifício, superação e paixão pelo país. Em 2015, Rogério Ceni, conhecido como o Eterno Mito, se despediu dos gramados após 25 anos dedicados ao São Paulo. Esse goleiro não era qualquer um, além de defender muito bem. Ele fazia gols de faltas e pênalti, tendo marcado mais de 100 gols. O estádio do Morumbi foi palco de uma festa inesquecível, com a presença de vários ídolos do clube. Francesco Totti se despediu da Roma em 28 de maio de 2017, no Estádio Olímpico, após a vitória por 3-2 sobre o Gênova, com um gol decisivo. Abraçou colegas e leu uma carta aos torcedores, emocionando a todos. «25 anni non si dimenticano così, con voi dietro le spalle che mi avete spinto nel bene e nel male, anche nei momenti difficili, soprattutto. E per questo voglio ringraziarvi a tutti quanti qua, anche se non è facile. Aos 39 anos, Jesus Navas viveu um adeus inesquecível ao futebol em 23 de dezembro de 2024, no Santiago Bernabéu,
mesmo com a derrota do Sevilla por 4-2 para o Real Madrid. O lateral foi celebrado por um corredor de honra, formado por jogadores dos dois clubes e aplaudido de pé pela torcida rival. Mais de 60 mil pessoas no estádio, só para ver Oliver Kahn jogar pela última vez. Em 2 de setembro de 2008, o lendário goleiro do Bayern fez sua despedida em um amistoso contra a seleção alemã. O jogo empatou por 1-1 e aos 55 minutos chegou o momento. Kahn deixou o campo, ovacionado por todos os torcedores. Já o Neymar viveu sua despedida do Santos, o clube que o revelou para o mundo. Na última partida antes de ir para o Barcelona, o craque não conteve as lágrimas durante o hino, ao perceber o fim de uma era. Thiago Alcântara anunciou sua saída do Liverpool em maio de 2024. Em campo, ele foi recebido pelos seus colegas sob aplausos. Você lembra de Roberto Baggio? A despedida dele aconteceu em 16 de maio de 2024 no San Siro. Nos minutos finais, o técnico Gianfranco Di Biase substituiu o Baggio, que deixou o campo aplaudido e recebeu um abraço especial de Paolo Maldini, ex-companheiro de seleção.